Olá, caros alunos. Neste vídeo, nós iremos debater um pouco sobre a importância tanto do gás natural quanto do carvão na matriz energética brasileira. Nas últimas aulas, nós comentamos um pouco sobre a importância do petróleo, um pouco do histórico do desenvolvimento da produção deste hidrocarboneto no Brasil, desde o início das primeiras prospecções que datam do final do século XIX até a instituição da Petrobras e uma produção que superou o consumo interno já a partir dos anos 2000. E na aula de hoje nós vamos falar especificamente, né, agora sobre o gás natural. E o gás natural tem sido, de fato, e tem se transformado numa fonte de energia muito importante para o Brasil. Só para você ter ideia, né, nos últimos, entre os anos 90 e até os anos 2000, né, 2010 até que 2010, nós tivemos aí basicamente um aumento, né, na casa aí de 300% no consumo de gás natural na matriz energética brasileira, e isso tende a aumentar ainda mais. Só para você ter ideia, que como o livro ele próprio ele diz que em 2011 essa fonte de energia, né, era responsável por 10% da matriz energética brasileira. Os principais estados que têm produzido o gás natural, né, é o Rio de Janeiro, né, seguido do estado do Espírito Santo e do estado do Amazonas. É interessante nós observarmos que o o gás natural ele tem uma importância grande nos últimos anos, porque basicamente depois que houve, né, a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, na qual ele sai lá de Santa Cruz da Sierra, passa por Cochabamba, entra aqui no Brasil, e aí quando chega em Guararema, né, ele vai até pela costa até o extremo norte do país, né, o norte do país, sempre na base litorânea, e até o estado do Rio Grande do Sul. E a partir daí, então, com esse gasoduto, tornou-se bem mais fácil o consumo de gás natural. Não é à toa que desde a década de 2000, né, e atualmente nós estamos vendo novamente, né, um boom de veículos sendo convertido, por exemplo, para gás natural. Ele tem lá suas vantagens de ser mais barato, então você basicamente extrai diretamente do local de mineração e consegue trazer ele via gasoduto, né, até o centro consumidor. Diante disso, ele tornou-se muito procurado por motoristas que utilizam seus veículos como meio de trabalho, porque ele é bem mais barato do que o combustível líquido, né, que o etanol e que a gasolina, e também, né, ele pode ser também bem mais rentável, ele consegue ser efetivamente muito mais viável para o motorista. Então, nisso faz com que, basicamente, o gás natural ele esteja ganhando um terreno, né, para substituir o GLP. E aí nós temos que compreender que o GLP, que é o chamado gás liquefeito de petróleo, ele é diferente do gás natural, né? O gás liquefeito de petróleo, chamado de GLP, ele é extraído, né, que é o butano e o propano, através de um processo de destilação fracionada do petróleo. Então, a partir da destilação fracionada do petróleo, né, você tem a extração de uma quantidade grande de subprodutos, né, desde piche, asfáltico, nós temos querosene de aviação, ah, óleo diesel, nós temos a gasolina, e aí então, a partir desse mesmo processo, né, os gases que são resultantes do processo de destilação fracionada no petróleo, eles dão origem ao GLP, que é o butano e o propano. E depois, sob pressão, ele fica líquido. Não é à toa que você percebe basicamente que aqueles botijão de gás que tem em nossa casa, se você chacoalhar, você percebe que ele é líquido, porém ele sai gasoso, por causa que na parte superior a pressão é dentro na válvula, né, de saída do botijão de gás, quando ele adentra a atmosfera, sai daquela pressão na qual ela é submetida dentro daquele recipiente, e aí ele torna-se gasoso, né? É um processo físico, né, de transformação do líquido para o gás. E aí então esse gás, como eu havia citado agora há pouco, está sendo, né, substituído em função do gás natural, né, ser menos poluente e você conseguir transportá-lo via gasoduto de uma forma bem mais
bem simples, né, de uma forma bem efetiva, que você consegue atingir de fato os grandes centros consumidores, não à toa. Por exemplo, as cidades nos últimos anos têm aumentado muito sua infraestrutura, por exemplo, de gás encanado devido à expansão desses gasodutos, né? Nós somos o gasoduto Brasil-Bolívia e depois nós temos o gasoduto de distribuição do gás natural que margeia a costa do Brasil, né? Nos principais centros consumidores. Depois, falando um pouco sobre o carvão mineral, o carvão mineral, nós temos o chamado cinturão carbonífero brasileiro, né, que ela se estende ali do estado, né, do sul do estado de São Paulo, como nós podemos ver aqui nesse mapa, né, passando pelo estado aqui todo o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Veja bem, cabe destacar que o carvão ele depende muito da quantidade de tempo que ele ficou basicamente soterrado, né, nas chamadas bacias sedimentares. E aí nós temos basicamente cinco estágios que a gente pode chamar de formação do carvão mineral. O primeiro deles, né, é a própria madeira, né, que é rica em carbono. Depois nós temos a turfa, né, com baixo poder calorífico, né, em alguns locais onde tem falta de recurso financeiro utilizado como aquecimento das residências. Depois nós temos o lignito, né, que também tem um baixo potencial calorífico, melhor que a turfa, obviamente, porém, pela sua umidade, ele é muito pouco utilizado, a não ser na queima não industrial. Depois nós temos, né, a própria hulha, que é o tipo de carvão que nós encontramos no Brasil, né, que é de origem do quaternário, então recente. E por último, nós temos o antracito, né, que justamente esse é o carvão de alto poder de calorífico e dessa forma utilizado no processo de siderúrgico, né, de siderurgia na produção do chamado ferro gusa, que é o ferro base para se produzir, né, a liga de aço, né, o ferro fundido, entre todos os outros materiais que são desdobramentos, né, justamente do ferro gusa, que é a base. Cabe destacar, então, como eu disse para vocês, que infelizmente o nosso carvão mineral ele não é lá da melhor qualidade, né? Ele é do tipo hulha e aí, infelizmente nós temos um baixo potencial de poder calorífico e desta forma, então, basicamente a produção do Brasil está diminuindo muito nos últimos anos, porque até aí a década de 1990 havia uma legislação específica que obrigava as empresas siderúrgicas a utilizar 50% de carvão nacional e 50% de carvão importado no processo de fabricação de minério de ferro pelas siderúrgicas nacionais. Entretanto, quando essa regra foi quebrada, as empresas produtoras de ferro gusa, né, siderúrgicas, elas basicamente começaram a fazer opção por importar, né, um carvão mineral de maior potencial calorífico, porque a hulha existente aqui no Brasil ele tem muito enxofre e aí, consequentemente, né, o processo de fabricação do ferro ele não é o mais adequado, né, ele não tem a produtividade que se espera se comparado com outras siderúrgicas fora do país. E aí, então, as siderúrgicas brasileiras, elas basicamente optaram por importar o antracito, né, de outros países que são produtores desse tipo de minério. É interessante a gente observar que, basicamente, no Brasil hoje, né, a produção se concentra muito no Rio Grande do Sul, né, e em Santa Catarina, no Paraná muito pouco, e de uma forma geral, nós podemos dizer que toda a produção nossa de carvão hoje ela é voltado mais para queimar para ser queimado nas siderúrgicas. Então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essas regiões que são próximos desse chamado cinturão carbonífero do Brasil, ele é onde se localiza as termoelétricas, porque o nosso, digamos assim, potencial calorífico do carvão, ele não vale a pena que você processe ele e mande para grandes distâncias. Então, basicamente, o consumo ele se dá de forma local, né? De forma bem próxima do mercado consumidor. O mercado consumidor são hoje, né, as usinas termoelétricas que atendem à demanda de locais onde não temos potencial hidrelétrico para instalar usinas geradoras de energia.
Pois bem, esse é o nosso primeiro vídeo